Esse ano de 2024 pode ser a última chance de aproveitar ainda as regras vigentes do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, segundo essa matéria aqui do jornal que foi capa. Em resumo, a grande mudança é na questão da alíquota progressiva desse imposto do ITCMD. Hoje, dependendo do estado, esse imposto pode chegar até 8%. Por enquanto. Daqui a pouco você vai entender o motivo desse por enquanto. E aí, alguns estados hoje têm uma alíquota fixa desse imposto. Por exemplo, São Paulo é de 4%. No entanto, com essa nova alíquota progressiva, o estado de São Paulo pode cobrar até os 8%, que foi o teto que eu mencionei anteriormente. Ou seja, dependendo do tamanho do seu patrimônio e do seu estado, esse imposto de sucessão pode meio que duplicar. Além disso, na matéria aqui diz que os estados devem voltar a exigir o ITCMD sobre bens e heranças provenientes no exterior. Até então, por não existir uma lei complementar, meio que era esquecido esse imposto. E para piorar, voltando no ponto do teto dos 8% que eu disse que era por enquanto, existe o risco dessa alíquota máxima subir para 16%. Isso porque tramita no Senado um projeto de lei que prevê dobrar esse percentual de 8% para 16%. Eu, sinceramente, não duvido muito que passe, até porque o Brasil, comparado com os demais países, esse imposto de sucessão é um dos menores. Então, resumindo, provavelmente a sucessão vai ficar mais cara e quem não se planejar pode ficar mais cara ainda. Aqui na matéria diz que o custo de tudo, o ITCMD, processo de inventário, etc., pode chegar até 37% de alíquota. Bastante, né? E aqui eu vou falar o que as pessoas estão fazendo para se planejar antes que ocorra essa mudança, que pode valer no ano que vem, em 2025. Primeiro é antecipar essa doação tudo o que der. Além de você garantir uma alíquota menor do ITCMD, que muito provavelmente vai aumentar, evita que parte do seu patrimônio caia em inventário que envolve N outros custos como advogados, processos, cartórios, etc. Alguns estados possuem isenção desse imposto para determinado valor. Por exemplo, São Paulo isenta esse imposto se o valor for menor que 2.500 UFESPs por ano. Nesse ano de 2024 seria R$ 88.400. Quando falamos de imóveis, muitas famílias tiram os imóveis da pessoa física e colocam numa holding. Além de pagar praticamente a metade de imposto sobre os aluguéis, ajuda muito na sucessão. Isso porque é possível fazer a doação em vida com reserva de usufruto. Ou seja, o doador mantém os plenos poderes políticos e econômicos desses bens enquanto estiver vivo. Além disso, existe a opção de proteger esses bens colocando N cláusulas protetivas, como da incomunicabilidade, em que os bens doados não integrarão o patrimônio do cônjuge e do sucessor em eventual divórcio ou algo do tipo. Impenhorabilidade, que garante que os bens doados não possam ser penhorados para quitar dívidas do sucessor. E a inalienabilidade, em que o bem doado não pode ser vendido sem expressa anuência do doador até sua morte. Também há uma cláusula que não foi citada aqui, que é a cláusula de reversão, que estabelece que o bem doado volte para o doador caso o sucessor morra antes dele. Então, fazendo essa doação com reserva de usufruto ainda esse ano, meio que você garante uma alíquota menor do TCMD e evita que caia em inventário. Só quem passou sabe o quanto que é chato, demorado e que pode ser bastante custoso. Até mesmo na matéria aqui diz que pode chegar nesses 37%. Para os investimentos financeiros, uma alternativa seria os fundos exclusivos fechados, que também possibilita fazer essa doação com reserva de usufruto, que nem eu mencionei da holding imobiliária. Claro que esse tipo de estrutura perdeu bastante atratividade, até porque agora com come cotas, aquele grande benefício do diferimento fiscal meio que acabou. No entanto, para quem já tem essa estrutura, saiba que o benefício da sucessão continua. E antecipar essa doação com reserva de usufruto talvez possa ser uma conduta interessante ainda esse ano. Outra alternativa, pensando em sucessão, que também é bastante interessante, é a previdência privada. Além de não passar por inventário, os beneficiários receberem os valores em menos de 30 dias, em muitos estados não precisa nem pagar o ITCMD. Vale lembrar que a previdência privada não possui come cotas. Alguns influencers pregam o contrário, mas saiba que isso não é verdade. Então, resumindo, o que você conseguir antecipar em vida, melhor. O que não conseguir, exceto a previdência privada, saiba que vai entrar em inventário e esse custo pode ser bem alto. Utilizando como base os 37%, que é a alíquota de sucessão que foi citado na matéria, precisamos ver se os sucessores possuem essa liquidez. Se 10 milhões, por exemplo, entrarem no processo de inventário, os custos de sucessão podem chegar até os 3,7 milhões de reais. Se a pessoa que faleceu tinha 1 milhão de reais em previdência em que os beneficiários vão receber no curto prazo, 3,7 milhões menos esse 1 milhão dá 2,7 milhões que ainda os herdeiros vão precisar ter de liquidez para arcar com esse processo de sucessão. E aí, nesse caso, talvez uma solução seria o seguro de vida, que pagaria essa diferença dos 2,7 milhões
para os herdeiros. Bom, acho que é isso. Nesse vídeo aqui eu citei algumas opções, algumas soluções de como fazer melhor esse planejamento sucessório. Saiba que essa questão de sucessão é algo muito particular. Tem gente que tem empresas, barcos, navios, bens e ativos no exterior. E aí, se estiver nos Estados Unidos, o imposto de herança de lá pode chegar até 40%. Por isso, quem tem uma grana razoável acaba abrindo uma offshore, uma empresa no paraíso fiscal, e de lá faz os investimentos e ou aplica em ativos situados na Irlanda, Luxemburgo, em que não há um imposto de sucessão. Bom, o que eu queria dizer é que cada família tem suas peculiaridades. Tem família que às vezes tem um filho que é organizado, que é certinho, que cuida bem das finanças. Tem outro que é mais, digamos, emocional, que não tem controle dos gastos, e aí para esse filho talvez a doação tem que ser aos poucos, não tudo de uma vez. E aí, por isso que é super recomendado que você tenha uma conversa com os advogados especialistas no tema, para eles entenderem suas peculiaridades, para que elaborem um plano e um planejamento sucessório que seja adequado para o seu perfil e para as suas necessidades. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, estou à disposição. Valeu, até mais.